Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira, não tem Neymar, tem Endrick, tem algumas outras surpresas. É a última convocação dele antes da convocação final para a Copa do Mundo. Nesse vídeo aqui a gente vai pensar mais ou menos nas escolhas do técnico, em como o time tem jogado, como ele está pensando que o time pode jogar, e a gente vai pensar sobre tudo isso aqui agora. Eu sou o Rodrigo Seixas, estou aqui em mais um vídeo pelo PFQL, então vamos logo falar sobre seleção brasileira. Vamos lá, vamos olhar aqui a convocação dele, 26 nomes, tem algumas novidades, vou passar aqui rapidinho por algumas posições, depois eu vou falar sobre o geral, total da convocação, explicando posicionamentos, tudo, então depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas aqui eu acho que é curioso deixar o Hugo de fora, porque o Hugo foi convocado algumas vezes, ele tem a questão dele de pênaltis, e não sei se o Ancelotti está pensando tanto nisso, né? A gente falou bastante sobre isso, mas eu não sei se é o caso dele. E ele tá indo com Alisson, Bento e Ederson. Eu tô achando que ele vai com esses três, a não ser que um deles machuque até lá. A defesa tem algumas novidades, né? Tem o Léo Pereira que é novo, tem o Ibañez que é novo também, então tem alguma noção aí de algumas coisas. No meio de campo tem o Danilo do Botafogo, que é novo, né? O Gabriel Sara, que é uma boa, eu acho que ele é muito interessante eu falar mais especificamente sobre ele. No ataque tem o Endrick, o Igor Thiago, que é novidade também, e o Ryan, né, que também acho que é uma ótima para a seleção brasileira. Então agora a gente vai para alguns nomes que não aparecem nessa lista, que a gente não tem o Rodrigo, e ele não vai para a Copa, né? Ele teve um ligamento, né? Rompeu o ligamento, então ele não vai para a Copa. Neymar que tá fora e a gente não sabe ainda se ele pode ser convocado, depois eu vou falar mais sobre isso. Savinho de fora, não deve ir para a Copa. O Militão tá machucado, se ele recuperar a tempo, eu acho que ele vai para a Copa. O Estevão machucado, deve ir para a Copa. O Murilo do Nottingham Forest, eu acho que ele não vai para a Copa. Eu acho que aí tem mais a ver com a questão de que tipo de zagueiro ele é. Ele é um zagueiro mais de rebatida do que de construção. Não que isso seja um problema, mas eu acho que em característica não combina tanto com o que o Ancelotti quer dos zagueiros dele. Ele gosta de zagueiros que tenham bastante passe, até porque em muitos jogos o Brasil vai precisar muito desses passes dos zagueiros para construir as jogadas. Então é importante que o zagueiro tenha bom passe e os outros zagueiros que ele convocou são melhores passadores do que o Murilo. João Gomes não teve espaço, acho que é um jogador que podia ser pensado, mas os outros meias também acho que são bons. Igor Jesus não tem sido chamado, acho que não vai para a Copa. O Léo Ortiz já foi chamado em outros momentos, a fase dele não é tão boa agora. Fabrício Bruno a mesma coisa. O Wanderson tá machucado, acho que ele ainda tem chance. O Caio Henrique a mesma coisa do Wanderson. O Andreas Pereira, não sei, eu acho que ele perdeu um pouco de espaço. Seria uma boa para ser um meia ali que pode jogar como 8, às vezes um pouco mais avançado como 10 também, mas tô achando que ele perdeu espaço. Lucas Paquetá também. O Paquetá já jogou com o Ancelotti, já foi titular com ele, na posição ali de 10 e de 8. Mas dessa vez ele não foi convocado, acho que ele perdeu um pouco de espaço, mesmo com o Gerson. Agora vamos pensar nos jogos que o Ancelotti fez. O Ancelotti até agora já fez 8 jogos. No primeiro jogo dele ele empatou com o Equador, depois ele ganhou do Paraguai de 1-0, do Chile de 3-0 e daí ele perde para a Bolívia na altitude. Depois nos amistosos ele ganha da Coreia do Sul de 5-0, acho que talvez seja o melhor jogo do Brasil mesmo. Depois ele joga com o Japão, uma partida atrapalhada, né? O Brasil começa bem, depois vai mal e perde de 3-2. Daí o Brasil joga com o Senegal, um jogo bem ok e ganha. E depois empata com a Tunísia em 1-1. E agora vamos olhar as escalações que o Ancelotti fez. Eu costumo até costumei chamar em alguns momentos de 4-2-4, mas eu acho que o Ancelotti tem dois sistemas principais, que é o 4-2-3-1 e o 4-3-3. O primeiro jogo dele foi no 4-3-3, um jogo fora de casa com o Equador. Nesses jogos, eu acho que ele vai buscar um 9 mais 9 e um meio de campo mais com 5, 8 e 10. Ou 5 e 2 8, né? Nesse caso aqui, ele foi com o Casemiro de 5, que é o jogador mais único da escalação dele. Acho que o único parecido com ele é o Fabinho. Então é meio que ou é o Casemiro ou é o reserva Fabinho. E assim, a gente não. O Fabinho acho que não tá no mesmo nível do Casemiro. Então é uma posição um pouco complicada pro Brasil. Mas o Casemiro tá jogando bem, então é importante ter ele. E daí ele vai com o Bruno Guimarães, que tá machucado e também não foi convocado dessa vez. E daí um outro jogador, eu acho que esse outro jogador ele não sabe exatamente quem vai ser, até porque ele vai testar um pouco, e acho que alguns dos convocados são para isso também. Mas nesse jogo ele foi no 4-3-3, ele tem o Vini na esquerda e o Estevão na direita com o Richarlison. Daí o Wanderson e o Alexandre. Posição de lateral também trocou bastante. No segundo jogo, com o Paraguai, ele já foi com o 4-2-3-1, daí ele coloca o Matheus Cunha de 10, Martinelli pelo corredor esquerdo, o Vinícius de 9 e o Rafinha. O Vinícius é um falso 9, mas um falso 9 no sentido diferente do falso 9. Ele não é um falso 9 que recua. Até ele recua algumas vezes, mas ele é um falso 9
mas no sentido de não ficar tão fixo pelo centro, tão paradão. É um falso 9 que busca o tempo todo romper. Até não dá para chamar ele de falso 9, até porque se eu ficar falando falso 9 vai dar a entender que é uma outra função. Então ele é um 9 de ruptura, acho que fica melhor. Então ele é um 9 que vai ficar o tempo todo rompendo por aqui, com o Matheus Cunha circulando um pouco mais, o Rafinha por aqui, o Wanderson atacando mais pelo corredor e o Martinelli ficando aqui no corredor esquerdo. No segundo, nesse terceiro jogo contra o Chile, é mais ou menos parecido, só que nesse jogo ele não tinha o Matheus Cunha, que estava machucado. Daí o Rafinha fez a de 10, o Martinelli continuou aqui pela esquerda. Não tinha o Vinícius também, daí o João Pedro fez a do Vinícius. Então, eu acho até que ele pode jogar com o João Pedro e o Vinícius junto, mas no começo não parece tanto esse indício. Parece que o João Pedro vai jogar quando o Vinícius não jogar, ou então num jogo de 4-3-3, que daí ele pode jogar aqui pelo centro. E daí o Estevão jogou na direita nesse jogo, primeira vez dele como titular, e depois ele virou mais vezes titular aqui como ponta direita. E daí o Wesley vindo aqui pelo corredor. Eu já vou mostrar um pouco mais de posicionamento do time quando eu for pro campinho. Aqui no quarto jogo contra a Bolívia, voltou o 4-3-3, só que daí o 4-3-3 com o Paquetá, né, que ficou o Samuel Lino e o Luiz Henrique. Esse jogo do Brasil foi bem ruim. Daí a gente vai pro jogo da Coreia do Sul, volta o 4-2-3-1, mas eu não concordo com os posicionamentos que o SofaScore colocou aqui, porque o Rodrigo nesse jogo jogou aberto pela esquerda, o Vinícius jogou pelo centro e o Matheus Cunha aqui. Na verdade, o Brasil ele circula muito os jogadores, esses 4 principais jogadores aqui. E a ideia do Brasil é realmente essa, confundir a marcação com essas circulações. Então, nesse jogo, o Rodrigo e o Vinícius funcionaram muito bem. O Rodrigo não vai para a Copa, eu acho que é uma perda considerável para o Ancelotti, porque o Rodrigo ele podia jogar tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui também. Então, ele era um jogador que podia fazer 3 posições. E esses jogadores numa Copa do Mundo são muito importantes, porque você ganha variação, você ganha um jogador para várias posições entre os 26, né? E ele estava jogando bem, esse jogo ele joga muito bem, né? Acho que ele é até o melhor do Brasil nesse jogo contra a Coreia do Sul. E muitas vezes trocando de posição com o Vinícius, gerando bastante dúvida na marcação, então acho que era bem legal ele jogar esse jogo. Ele tá com a seleção, eu acho que ele ia de qualquer jeito, mas machucado não tem como. Daí contra o Japão aqui, você vê que é um 4-3-3, mas eu também não concordo de novo com o posicionamento. Eu acho que aqui foi mais um 4-2-3-1, com o Paquetá jogando de 10. O Brasil começa bem esse jogo, depois de Zander não joga nada. Aí nesse jogo o Paulo Henrique fazia o lado direito, com o Luiz Henrique, o Vinícius, o Martinelli e o Paquetá aqui de 10. Daí já veio o Brasil e Senegal, aqui tá 4-2-2-2, mas eu acho muito parecido com o sistema desse jogo. É que como, dependendo das movimentações do ataque do Brasil, faz parecer que o Brasil joga em outros sistemas, mas é mais o 4-2-3-1 mesmo, é que no campinho lá deles, como deve ser automático, que eles criam, pelas movimentações ficou mais parecido com 4-2-2-2. Daqui a pouco vai ter um mapa de posicionamento médio que eu vou mostrar também aqui. E daqui nesse último jogo, mesma coisa, Matheus Cunha aqui de novo, Vinícius, Rodrigo, Estevão, Rodrigo, Vinícius, Matheus Cunha, Estevão. Ele perdeu, nesses jogos aqui não tinha o Rafinha, né? Então o Rafinha é um cara que vai entrar nesse time, o Estevão não tá agora também, então assim, muito dos posicionamentos às vezes tem a ver com jogadores que não estavam, mas os posicionamentos médios, assim, as escolhas do Ancelotti não variaram tanto assim. Tanto que quando a gente olha o Vinícius é o 10 aqui, ele é o jogador mais perto do gol, né? Tudo bem que ele fica mais pelo lado esquerdo, né? Então até parece um 4-4-2, né? Mas ele fica mais por esse lado. Só que o 21, que é o Matheus Cunha, ele não fica tão perto da área, assim. Ele fica um pouco mais atrás e circula muito. Só que assim, quando você pensa em 4-4-2, eu não vejo tanto assim, porque o Matheus Cunha não tá na mesma linha do Vinícius, né? Você pode ver que eles estão distantes, né? O Matheus Cunha é o 21 aqui. E ele circula muito mais o campo, então ele tá mais no papel de 10 mesmo. E eu até vou para esse ponto daqui a pouco, então eu acho que tem mais a ver com isso. E nesse jogo aqui, que esse aqui é o jogo contra o Paraguai, o Rafinha jogou mais aqui pelo lado direito, que eu acho que é uma opção também do Rafinha jogar por esse lado do campo. E aqui, né, quem vai ser o 9 da seleção? É curioso, né, que aqui o SofaScore juntou esses jogadores, eu vou até falar um pouco de cada um, mas talvez não seja nenhum deles, talvez nenhum deles seja esse 9. Talvez seja o Vinícius, daquele jeito que eu expliquei, e o Matheus Cunha seja o 10. Então, talvez só o Matheus Cunha seja titular e todos esses daqui sejam reservas, mas não necessariamente para as mesmas posições. Mas é curioso a gente ver o quanto o João Pedro está participativo, né? Ele tem 18 gols e 6 assistências. Então ele também é bom de sair da área, dar alguns toques. Podendo jogar na do Matheus Cunha, sim, mas eu vejo mais ele jogando na do Vinícius, que é onde o Endrick e o Igor
Thiago disputam também. Só que, por exemplo, se o Brasil jogar no 4-3-3 e o Vinícius cair pro lado esquerdo, daí eu acho que a briga fica entre esses três para ver quem vai jogar no centro do ataque. E daí você vê que o Igor Thiago, de todos, é o que mais faz gols, né? Ele tem 21 gols nessa temporada. E também é quem tem a melhor conversão de chance clara. Então ele é o centroavante mais oportunista desse time. Todos eles são rápidos, e isso acho que é uma questão bem importante. O Ancelotti ele quer jogadores que tenham força física e muita velocidade. Então os três têm. Então para atacar espaço, os três são muito bons. Claro, o Igor Thiago é o mais alto, ele é mais segunda trave. O Endrick é mais baixo, então ele é mais ágil em espaço curto. Mas ele eu acho que ele é melhor vindo no meio espaço do que tão no centro ali. Ele precisa ter às vezes alguém mais próximo dele para ele poder funcionar melhor. Eu acho que ele sozinho como centroavante não funciona tão bem, né? Finalização para marcar de novo o Igor Thiago, né? Passes decisivos, o Endrick. Então é isso, né? O Endrick ele é bom para ter um parceiro, então ele consegue passar muito bem para alguém finalizar. Em drible também ele é muito bom. Agora de duelo é o Matheus Cunha. Mas eu acho que aí tem a ver também com ele jogar um pouco mais recuado. Então eu acho que por ele ganhar mais duelos, o Ancelotti gosta bastante dele também jogando mais de 10. Então, quando a gente vai para o Cunha, né, ele fala até numa entrevista que ele deu essa semana para o Globo Esporte que a posição de meio atacante sempre foi a minha de origem. Em alguns momentos fui improvisado no ataque, correspondi isso fez com que muitas pessoas me vissem como centroavante. Venho jogando essa função de meio atacante desde que cheguei na Premier League. Tem sido ótimo para o meu jogo. Na verdade, na Premier League ele está jogando de meio atacante ali, num 4-2-3-1, só que às vezes ele joga de 10, às vezes ele joga aberto em um dos dois lados. Então ele é bem versátil nessa questão, né? Ele pode jogar em qualquer uma das quatro num 4-2-3-1. Então por isso que às vezes alguém coloca ele como centroavante, coisa que ele também é, mas ele é mais um meia do que um centroavante. E agora o Gabriel Sara, né? O Gabriel Sara ele chega para jogar de 8 ou de 10. Eu acho que ele chega para jogar nas duas, né? O Gabriel Sara, ele tá jogando muito bem no Galatasaray, muito bem na Liga dos Campeões, e olha como ele é participativo, né? Como ele se movimenta, como ele se mexe em campo. Ele é um jogador que nesse jogo ele jogou de 8, né? Você vê aqui, ó, 4-2-3-1, ele jogando aqui de 8. Nesse jogo é um 4-2-3-1, só que ele tá jogando de 10. Só que você vê que nos dois casos ele se movimenta bastante. Aqui a posição que ele mais fica é aqui, que ele volta para ajudar a iniciar a jogada. Aqui já é um pouco mais aberto e mais aqui na entrada da área. Então ele é um jogador que ele é muito versátil dentro de campo, é um meio de campista que sabe fazer muitas coisas. Ele consegue marcar bem, ele consegue passar muito bem a bola, ele tem um drible legal, ele consegue dar muitos passes para finalização e concluir muitas jogadas. Ele faz gol também, né? Então ele tem uma participação muito importante ofensivamente. Só acho que em alguns momentos, isso também tem a ver um pouco com o que o clube pede para ele, eu acho também, né? O técnico pede. Ele desgarra muito da defesa e fica muito no ataque. Então às vezes ele desguarnece o time ir atrás, né? O time fica sem alguém para ajudar a defender, porque ele é espírito solto mesmo assim de sair e aparecer bastante no ataque. Se vem espaço na direita, ele vem fica na entrelinha sendo opção de passe. Então isso é muito importante. Mas o Ancelotti talvez prefira usar o Andrei como um 8, porque o Andrei ele guarda um pouco mais de posição e funciona um pouco mais ali em retaguarda, né? Coisa que o Sara faz menos. Então eu acho que o Sara talvez venha mais para brigar por um 10 do que por um 8. Mas essa que é a vantagem dele. Ele pode jogar em duas posições, então acho que por isso o Ancelotti tem boa chance até de levar ele para a Copa, porque ele ganha dois posicionamentos. Então, agora vamos falar do Neymar. Ele confia mesmo no Neymar, né? Então, aí fica uma dúvida de como ele vai usar o Neymar. Isso foi o que ele disse na questão da coletiva. Aqui é o Neymar, né? O Neymar passa por uma avaliação física, não técnica. Com bola está muito bem, tem que melhorar fisicamente. Para a comissão técnica não está 100%, tem que trabalhar para chegar a 100%. Opinião minha e da comissão, que veem o jogo dele e que verão as próximas partidas dele nos próximos meses. Foi o que ele disse na coletiva ali, e eu acho que isso tem a ver, questão física é muito importante, ele não parece estar 100%, tanto que ele não fez 2 jogos seguidos nessa semana, mas eu acho que tem uma questão técnica também. E eu acho que ele só não quis falar tanto de técnica, né? Porque eu acho que ele não tá jogando tão bem assim no Santos na questão técnica. Mas aí, até para ser uma questão de motivar um pouco o Neymar, ele não quis falar tanto de técnica. Acho que tem um pouco disso também. E agora vamos ver onde é que ele tá jogando no Santos. Eu acho que isso é importante para a gente pensar na seleção. O Neymar está jogando segundo atacante no Santos. Só que muitas vezes ele é um atacante até mais avançado. Porque ele joga de segundo atacante, esse 9 aqui, às vezes é o Gabigol, às vezes é o Tassiano, segura um pouco mais a marcação e ele ataca. Então,
Ele tá jogando mais nesse 4-4-2, ou às vezes o Santos que nem jogou num 3-5-2 no último jogo, mas ele jogou mais ou menos na mesma posição. Ele não precisa voltar tanto, nem para organizar o jogo e nem para marcar. Para organizar o jogo, até tem voltado em alguns momentos quando ele percebe que o time não está conseguindo evoluir, mas não tem sido tão eficiente. Porque quando ele recebe muito de costas, ele não consegue criar tanto. Então o Neymar está sendo mais importante perto do gol e em transições. Tanto que muitos dos gols que ele fez nasceu assim: o Santos recupera a bola, faz um lançamento longo para ele finalizar, ou acelera rápido, passa para ele, e ele consegue usar muito o que ele tem, e sempre foi algo muito importante na carreira dele, que é saber manejar os espaços que aparecem para ele na frente, né? Então ele recebe a bola de frente, vê a marcação de frente e acelera a passada, diminui a passada, escolhe pela esquerda ou pela direita, escolhe fazer uma tabela com alguém que está se aproximando. Ele faz muito bem isso e abre muito espaço na defesa assim. Mas ele tem que receber de frente. Porque se ele recebe de costas, ele não tem tantos funcionamentos como outros jogadores jogam de costas. Que nem o Matheus Cunha, eu acho que faz muito melhor o jogo de costas do que ele. Até o João Pedro e outros jogadores. Às vezes tem a ver com força física, mas não só isso. Que nem o Nico Paz é um cara que eu acho que joga muito bem de costas e nem ele na questão física. Eu acho que ele consegue induzir muito bem a marcação pro lado, para um lado e ele sai pelo outro, ou às vezes ele deixa a bola passar e recebe na frente. Então, assim, ele tem um jogo de costas muito bom. O Neymar nunca teve isso como principal ponto. Até sabe fazer também, o Neymar sabe fazer muitas coisas, mas o Neymar é muito melhor quando recebe de frente, em transição principalmente. E pensando nisso, né, quando você vê o posicionamento médio dele, ele nesse jogo aqui, ele é o jogador mais avançado do time contra o Corinthians. Mas ao mesmo tempo, ele também tem toques aqui, né? Que é esse caso aqui. Olha só onde ele está recebendo a bola aqui. Só que ele está muito de costas para a jogada. Tudo bem, aqui ele está um pouco de lado, até porque tem a linha de fundo junto, né? Mas ele recebeu muitas vezes nesse jogo de costas. Isso faz com que ele não aproveite tanto, além do que muitas vezes a marcação fica redobrada aqui. Só que quando o Neymar está de frente, ele consegue driblar e ir para uma linha de fundo, driblar, vir por dentro, ou passar num desses intervalos. Assim ele é mais perigoso. E na seleção brasileira, eu acho que ele vai brigar com posição, né, se ele realmente for para a seleção, mais na posição do Vinícius do que talvez do Matheus Cunha. Porque daí, se ele jogar na posição onde hoje o Vinícius está jogando, ele pode jogar ali para ser o jogador que vai tentar essas rupturas, que vai tentar atacar essa última linha. E o Vinícius pode jogar aqui aberto pela esquerda e os dois podem ir revezando de posicionamento. Isso pode gerar bastante dúvida na marcação. Eu acho que aí talvez seja o lugar que ele vai ser mais participativo. Só que se você pensar, essa posição aqui, ele precisa de fazer muitos sprints e correr muito. E eu acho que é nesse ponto que o Ancelotti fala também da questão física. Ele talvez não acredite que o Neymar está tão preparado para fazer isso, e ele confia mais em Vinícius e outros jogadores. Então acho que nesse ponto aí tem a ver também com a questão física que o Ancelotti tanto fala do Neymar. Então, para esse jogo, esses amistosos contra a Croácia e contra a França, eu acho que ele pensa nesse time aqui, nesse 11 inicial, que é com o Alisson no gol, Wesley na direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Pode ser outros jogadores, mas eu tô pensando que a base, por enquanto, é essa. Casemiro, Andrei Santos, daí o Rafinha, Matheus Cunha, Martinelli e Vinícius Júnior. Só que na hora de atacar, esse time se movimenta assim. Ficam três na construção, Marquinhos, Gabriel e Douglas. Casemiro e Andrei arrancando um pouquinho mais para frente, mas esses cinco aqui ficam sempre o tempo todo prestando atenção em possíveis contra-ataques. O Wesley pega o corredor direito, o Rafinha pega esse meio espaço, o Matheus Cunha fica um pouco mais recuado, mas no centro aqui, claro que eles podem trocar de posição. O Vinícius aqui, na ruptura desse meio espaço, ou às vezes mais por dentro, e o Martinelli no corredor esquerdo. Então a ideia é deixar o Martinelli e o Wesley nesses corredores, e esses três trocando bastante de posição. Agora vamos para o campinho aqui eu consigo movimentar melhor, explicar melhor as questões. Eu já falei sobre os posicionamentos de ataque, então quando a gente pensa em posicionamento de ataque, eu vejo o Rafinha jogando muito bem vindo da direita para o meio, né, que daí o Wesley sobe aqui, ele ataca pelo meio, acho que funciona muito bem. Só que o Rafinha também pode jogar aqui fazendo a mesma coisa, só que daí ele é canhoto, então talvez o Ancelotti não queira tanto isso, porque daí ele vai ter que colocar um. Talvez ele ficar muito nesse corredor não seja tanto o melhor do Rafinha, porque eu acho que o Rafinha ele é bom principalmente atacando dentro da área. Daí ele pode jogar aqui na do Matheus Cunha. Daí o Matheus Cunha sairia e entraria aqui o Estevão. O Estevão não tá aqui porque não tá convocado, mas entraria o Estevão para jogar aqui e fazer esse lado do campo. Então esse pode ser o time titular do Brasil. Só que daí você tira o Andrei e coloca o Bruno Guimarães, né? Que o Bruno Guimarães está machucado. Só que eu acho que agora olhando posição por posição,
depende um pouco os pontas com os laterais. Porque se ele botar um lateral aqui, quer dizer, um ponta aqui que vai ficar muito no corredor, provavelmente esse lateral vai subir menos. Ele vai ficar mais na base da jogada, ou se ele subir, ele vai subir talvez por dentro, né? Então, se você tem laterais que usam mais o lado do campo para atacar, talvez não seja tanto o caso. Tanto que ele trouxe o Alexandro e o Douglas. Acho que os dois brigam para posição, mas nenhum deles acho que vai ser tanto de abrir aqui pelo lado. Então, o Ancelotti pode usar o Vinícius aqui, pode usar o Martinelli aqui, e eu não vejo muitos outros jogadores jogando aqui. Talvez o Rafinha, mas aí também é aquela questão que o Rafinha vem muito por dentro. Então talvez esse corredor fique muito vazio se eles jogarem por aqui. Se o Rafinha jogar por aqui e o Vinícius jogar por aqui vindo muito por dentro, que é algo que o Ancelotti tem feito bastante. Então acho que nessa questão talvez ele pense um pouco em usar o Martinelli mesmo, porque o Martinelli é muito por esse corredor, e o Martinelli tem um fôlego muito grande, então ele consegue voltar até aqui, subir até aqui muito, então acho que o Ancelotti gosta muito dele por causa disso também. Então acho que é uma questão interessante do Ancelotti com o Martinelli. Daí você tem o Vinícius jogando aqui, só que o Vinícius talvez fique mais pelo corredor aqui. Se você colocar um jogador como o João Pedro, que vai ficar um pouco mais por dentro, daí talvez o Vinícius jogando aqui com o Rafinha aqui, por exemplo, o Estevão aqui, talvez funcione legal, né? Então daí o Brasil pode jogar assim. Mas vamos posição por posição, acho que fica mais claro de entender tudo que o Ancelotti vai fazer. Deixa eu só colocar o time do jeito que eu acho que ele vai ser titular. Então vamos lá. O Wesley briga com posição aqui com o Danilo. Dos convocados, o Wesley só briga com o Danilo. Só que o Danilo é um lateral que não sobe tanto. Então talvez o Danilo seja escolhido num jogo em que o Brasil vai subir menos o lateral aqui direito. E talvez use mais o Ryan, talvez use mais o Luiz Henrique para ficar aberto no corredor direito aqui. O Ryan eu penso que ele pode jogar dos dois lados, mas principalmente pela direita aqui. Eu acho que ele tem mais chance de jogar por aqui. Daí aqui na zaga, eu acho que o Marquinhos joga na direita. O Léo Pereira, o Marquinhos na direita e o Gabriel Magalhães na esquerda. Daí eu acho que na esquerda pode jogar tanto o Ibañez quanto o Léo Pereira, e na direita pode jogar o Bremer. Tudo bem, eu acho que ele pode revezar isso, tem a questão dos canhotos e não, então acho que fica uma disputa nesse sentido aqui. E eu acho que ele vai querer ter um canhoto e um destro aqui nessa questão. Aqui o Alexandro briga com o Douglas Santos, né? Eu acho que é bem claro isso aqui. Aqui, o Casemiro é o titular, muito titular, e o reserva mais próximo dele é o Fabinho. Na posição aqui de 8 é o Bruno Guimarães, mas como ele não tá, aí o Danilo pode ser esse jogador, ou o Gabriel Sara. O Gabriel Sara, eu acho que ele disputa a posição aqui também, e eu acho até que ele disputa mais aqui. Eu acho que as características dele funcionam melhor nessa posição, porque ele tem passe, ele recebe bem de costas, ele se movimenta bem para receber a bola, ele tem finalização, ele tem passe para finalização, coisa que ele pode fazer aqui também. Mas eu acho que às vezes ele desgarra demais daqui, e talvez o Ancelotti. Tudo bem, acho que se o Ancelotti instruir ele, talvez ele possa jogar aqui também. Mas eu acho que ele tem mais chance de jogar aqui, eu acho que o potencial dele é mais explorado aqui. Mas claro, ele pode jogar nessas duas posições. Então aqui eu vou deixar ele aqui junto com o Andrei. O Danilo é o jogador que pode jogar aqui, e o Danilo tem uma diferença do Sara, que o Danilo é muito bom para roubar a bola também, tem muita força física também. Só que o Danilo, ele aparece muito bem na área, só que diferente do Sara. O Sara aparece construindo, sendo opção entre linha. O Danilo não, o Danilo aparece como opção já dentro da área. Ele faz muita coisa que o Paulinho fazia. Ter um cara que sai da defesa aqui, vê um espaço na área e entra. Eu acho que ele pode ser muito importante num jogo em que o Brasil pega uma defesa bem fechada, ele pode ser um elemento a mais na área. Então acho que o Danilo pode jogar na seleção muito como essa peça-chave de entrar na área e finalizar. Daí vamos para a posição. Claro, tem os dois goleiros aqui, mas é bem óbvio, os goleiros só podem jogar aqui. O Alisson vem como titular, acho que o segundo é o Ederson e o terceiro é o Bento. E aqui na posição dessas três aqui, eu acho que o Endrick pode jogar aqui, o Igor Thiago também e o João Pedro também. Acho que esses quatro brigam por essa posição. Só que se o Brasil jogar um jogo com três atacantes, né? Daí o Vinícius aqui, sei lá, o Rafinha aqui na direita. Daí eu acho que vai ter que ser um desses três aqui no meio, né? E eu acho que nesse caso, esses dois aqui podem funcionar melhor do que o Endrick sozinho. Eu acho que o Endrick sozinho num 4-3-3 não funciona tão bem. Então o Endrick pode jogar aqui aberto pela direita? Pode, só que eu acho que o Endrick não é tão bom voltando pelo lado do campo. Então se ele jogar aqui, talvez tenha que fazer uma compensação de talvez o Matheus Cunha fechar por aqui, vamos dizer, vai. Que jogue, sei lá, Endrick, Matheus Cunha, Martinelli e Vinícius, vai.
num ataque do Brasil. O Endrick por aqui. O Endrick, na hora de defender, talvez ele fique junto com o Vinícius, o Matheus Cunha venha para o lado e forme uma linha de 4 com esses jogadores. Daí o Endrick fica atacando aqui por dentro. Ou talvez o Rafinha jogue aqui na do Matheus Cunha, e na hora de defender o Rafinha volta por aqui, e depois o Rafinha acelera, enfim. Eu acho que tem várias possibilidades. O legal é que esses jogadores aqui de frente podem mudar muito. E a posição de 10, eu acho que hoje é do Matheus Cunha, ele jogou a maior parte dos jogos aí. E os reservas dele seriam o Rafinha e o Gabriel Sara. Com esses convocados, eu só vejo esses 3 jogadores jogando por aqui. E talvez, em alguns casos, pode ser o João Pedro. Só que daí eu acho que o time ganha muito mais um caráter de 4-4-2, com o João Pedro jogando de dupla aqui com o Vinícius. Porque o João Pedro é mais um atacante mesmo, 9, e o Matheus Cunha é mais um 10. Então eu acho que daí muda um pouco o caráter do time. Mas isso eu acho legal até, porque se você parar para pensar, o Ancelotti tem bastante variação. E nesse caso, o Brasil ganha bastante possibilidades para jogar e para mudar o time durante os jogos. Então eu acho isso muito interessante. Eu acho que o Ancelotti tem bastante arma assim para poder montar o time. Isso que eu estou falando de alguns jogadores que foram convocados agora e de alguns que ainda não vão ser convocados. Mas uma ideia que o Ancelotti tem bastante é sobre atacar espaço. E essa posição aqui deixa isso muito claro, né? Porque o João Pedro, o Vinícius e o Igor Thiago, além do Endrick, são muito bons em atacar o espaço nas costas da defesa. Coisa que o Rafinha também é, que o Martinelli também é, que os laterais, que os pontas aqui também são. Mas é curioso que o Pedro, por exemplo, um atacante que não é tanto assim de atacar espaço, não está sendo convocado, assim como outros jogadores têm essa característica. Então, por mais que você possa olhar o Igor Thiago e pensar que ele é aquele zagueiro paradão, aquele centroavante paradão que fica na área só para finalizar, isso não é verdade. Se você olhar os gols que ele faz, tem muito mais de ruptura e muito mais de chegada na frente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui eu falei bastante sobre vários pontos, sobre jogadores da seleção, sobre todas as posições, algumas ideias do Ancelotti, como ele está preparando o time. Espero que você tenha gostado. Esse aqui é mais um vídeo aqui no canal do PFQL. Você pode botar aí nos comentários algo que você queira falar sobre o vídeo, alguma dúvida, se você acha que essa seleção vai bem ou não, o que você pensa de cada posição, se você está, sei lá, ansioso com a Copa, se acha que o Brasil tem chance de ganhar o Hexa. Tudo isso que dá pra gente pensar aqui. Mas eu acho que no final das contas o Brasil tem um bom time, principalmente para atacar espaços e com bastante movimentação ofensiva. Não tem lá um organizador de jogo tão bom assim, um jogador tanto com essa característica. É um problema do Brasil, mas se você pensar que você pode jogar bem de outra forma, acho que o Brasil tem um bom potencial para essa Copa. O que a gente não tem certeza é se vai dar tempo de o Ancelotti organizar tudo isso e ter um Brasil bem forte na Copa do Mundo. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!